Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer um pouquinho para vocês da Lei LGPD 13.709 de 2018. Essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica, direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais da liberdade e da privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade de pessoa natural. Fundamentos. A LGPD apresenta 7 fundamentos e 10 princípios, contidos no artigo 2º e no artigo 6º. Fundamentos. Respeito à privacidade. Autodeterminação informativa. Liberdade de expressão, de informação, de comunicação e opinião. Inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Desenvolvimento econômico, tecnológico e da inovação. Livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor, direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Então, os fundamentos são os princípios e os valores que norteiam toda a legislação. Funciona como base ética e jurídica para a proteção de dados de pessoas no Brasil. Esses fundamentos refletem a intenção da LGPD de equilibrar a proteção de dados pessoais com o desenvolvimento tecnológico e econômico, garantindo que a privacidade dos cidadãos sejam respeitadas em qualquer operação de tratamento de dados. Princípios. Os princípios de tratamento de dados pessoais são regras que devem ser seguidas por qualquer pessoa ou empresa que coleta, armazene ou utilize dados pessoais. Finalidade. Os dados pessoais só podem ser coletados e usados para propósitos legítimos, específicos e explícitos, informados ao titular. Adequação. O tratamento dos dados deve ser compatível com a finalidade informada ao titular. Necessidade. Deve-se limitar o tratamento ao mínimo necessário para atingir a finalidade pretendida. Livre acesso. O titular dos dados deve ter acesso facilitado e transparente às informações sobre o tratamento de seus dados. Qualidade de dados. Os dados devem ser exatos, claros, relevantes, atualizados conforme a necessidade. Transparência. O tratamento dos dados deve ser transparente, com informações claras e acessíveis para o titular. Segurança. Medidas técnicas e administrativas devem proteger os dados pessoais contra acesso não autorizado, vazamentos, perda ou quaisquer tratamentos inadequados. Prevenção. Adoção das medidas para prevenir danos ao titular em virtude de tratamento de dados. Não discriminação. Os dados pessoais não podem ser usados para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Responsabilização. O controlador dos dados deve demonstrar que adota medidas eficazes para cumprir a LGPD, respondendo pela conformidade. Tipos de dados. Os dados são destacados no artigo 5º. Existem 3 tipos de dados na LGPD: dado pessoal sensível e dado anonimizado. Vamos ver as definições de cada um deles. Dado pessoal. Informações relacionadas à pessoa natural, identificada ou identificável. Dado pessoal sensível. Dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político. Dado referente à saúde ou à vida sexual. Dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Dado anonimizado. Dado relativo ao titular que não possa ser identificado, considerando utilização de meios técnicos e disponíveis na ocasião do seu tratamento. LGPD na organização. Dentro de uma organização, os papéis da LGPD são fundamentais para garantir a conformidade com a legislação e a proteção dos dados pessoais. Titular. Pessoa natural a quem se refere os dados pessoais. Não possui responsabilidades formais, mas tem direitos garantidos por lei. Controlador. Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem se compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, determinando as finalidades e os meios de tratamento de dados. Garante a transparência e a segurança no tratamento dos dados, atender os direitos do titular e nomear o encarregado.
Operador: pessoa natural ou jurídica que realiza o tratamento de dados em nome do controlador. Trata os dados apenas de acordo com a instrução do controlador. Adotar medidas de segurança para proteger o dado e auxiliar o controlador quando solicitado no atendimento aos direitos dos titulares. Encarregado: pessoa indicada pelo controlador para atuar como um canal de comunicação entre o controlador e os titulares dos dados e a ANPD. Aceitar reclamações e comunicações dos titulares. Prestar esclarecimentos e adotar providências. Orientar os funcionários da organização sobre as práticas de proteção de dados. Puxando um gancho, a ANPD é um órgão do governo federal responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD no Brasil. As principais funções da ANPD é fiscalizar e aplicar sanções, orientar empresas e órgãos públicos, analisar denúncias e reclamações, editar normas e diretrizes, promover a educação e a conscientização, autorizar ou supervisionar os agentes de tratamento e estabelecer regras diferenciadas para pequenas empresas. Direitos do titular na LGPD. Uma vez que o titular fornece seus dados para o tratamento, ele possui uma série de direitos sobre eles. Direitos do titular: confirmação de existência de tratamento, acesso aos dados, correção de dados completos, inexatos ou desatualizados, anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou desconformes, portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviços ou produto, eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento, informação das entidades com quais o controlador compartilha os dados, informações sobre não fornecer um consentimento e sobre as consequências, e revogação de consentimento. Os direitos estão previstos no artigo 18 e esses direitos garantem ao titular maior controle sobre seus dados pessoais. Término de tratamento de dados pessoais. 1. Alcance da finalidade. Quando a finalidade para a qual os dados foram coletados é atingida. 2. Fim de período de tratamento. Quando o prazo de tratamento expira, de acordo com a base legal e a política da empresa. 3. Revogação de consentimento. Se o titular revogar o consentimento, os dados devem deixar de ser tratados, salvos em caso em que haja outra base legal que justifique a retenção. 4. Determinação da ANPD. Quando houver uma determinação da Autoridade de Proteção dos Dados, caso verifique a violação da lei. Então, recapitulando tudo que a gente viu aqui, a LGPD é uma lei brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. E pessoa natural nada mais é que pessoa física. Fazem as duas diferenças, pessoa física e pessoa jurídica. E ela entrou em vigor em setembro de 2020 e se aplica a qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que realize o tratamento de dados pessoais no Brasil ou sobre pessoas localizadas no país. Tem como pontos principais a LGPD, dados pessoais, qualquer informação que identifique ou possa identificar uma pessoa. Exemplo, nome, CPF, e-mail, endereço, IP. Dados sensíveis, informações sobre origem racial, convicção religiosa, opinião política, saúde, orientação sexual, bases legais para tratamento. O tratamento só pode ser feito com base legal, consentimento, obrigação legal, execução de contrato ou proteção de vida, entre outros. Direitos dos titulares. Os indivíduos têm direito com acesso aos dados, correção, exclusão, portabilidade e revogação de consentimento. Controlador e operador. O controlador decide sobre o tratamento dos dados. O operador executa o tratamento conforme as instruções do controlador. Encarregado ou DPO. Pessoa indicada para atuar como canal de comunicação entre a empresa, os titulares e autoridades nacionais, ANPD. Sanções. As penalidades por descumprimento incluem advertências, multas de até 2% do faturamento das empresas, limitado a 50 milhões, e até o bloqueio ou eliminação dos dados. Por hoje foi só, gente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje.